Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos, minhas amigas que me acompanham no blog de João Maria, Andarilho Tópico sou eu, e no blog Santo Nome, a ciência da religião do bem viver. Sejam todos bem-vindos, você professora das mais variadas disciplinas, você pedagoga da educação infantil, dos anos iniciais, você que é diretor de escola, você psicomotricista, psicopedagogo, você professor de educação física, professor de educação artística, você pai, mãe curioso da educação, estudante, né, dos cursos de pedagogia e licenciatura ou de psicologia, sejam todos bem-vindos a esse espaço. Você que está na rede social, Orkut, você que conheceu através do Yahoo Respostas, essas duas comunidades são muito queridas para nós. Você que está em outras mídias aí, sejam bem-vindos. E você que está com o seu tablet, seu smartphone ou seu computador, vendo a gente aí, né, pode ser numa house ou não, sejam bem-vindos. Hoje, meus amigos, minhas amigas, gostaria de falar sobre o fato que ocorreu há mais ou menos uns 4 dias atrás, né? Deixa eu ver aqui. Dia 15, né? Hoje é dia 18, mais ou menos 4 dias. Então, um ciclista foi atropelado, estava indo para o serviço, umas 5h30, por volta das 5h30 da manhã, e uma pessoa o atropelou. Atropelou e não prestou socorro, e um braço ficou dentro do carro e ele jogou fora o braço. Para você refletir aí o nível do humano, e muitas pessoas está baixando, ao nível assim que ele só vê o prazer e mais nada. A omissão de socorro, tanta propaganda que tem contra o álcool e a direção, e essa pessoa, estudante universitário, faz psicologia, não é uma pessoa que não tem recursos, educacionais e financeiros, pelo que nós vimos na televisão. E os pais dessa pessoa aí, e o pessoal disse que ele também já foi pego comprando drogas em um outro momento. Então, você, uma sociedade imagine nossa sociedade, esse psicólogo aí, ele foi pego, vai ser um psicólogo, Mas quantos desses aí conseguem se formar e estão dando opiniões, tentando ajudar as pessoas com seus problemas da mente, seus problemas emocionais e psicológicos? Olha aí. Então, é para nós pensarmos isso aí, a omissão do socorro, a formação universitária que nós temos hoje, os pais como educadores, a primeira educação, vem do berço, como essa educação está. E depois tem a educação na escola. Valon, que era comunista, tinha uma coisa que dizia que era certo. Temos que dar o braço a torcer para essa questão que ele falava. Henri Valon, o Valon dizia que a criança precisa estar com um adulto socializado que a ensina no social. Então, o mundo está carecendo de pessoas socializadas, civilizadas. É duro falar isso aí, mas o que vemos é isso aí. Aqui na nossa cidade de Campinas, por exemplo, eu estava conversando com o doutor Ricardo, que é dentista do nosso filho, e inclusive ele faz uns preços bacanas para nós. Obrigado, viu, doutor Ricardo? Ele mora lá em Souzas, e ele fala que de sexta, sábado, domingo, assim de madrugada, você vê lá os carros tombados, virados,
em um lugar que não tem movimento, não tem nada, e o pessoal, olha, é uma coisa absurda que está acontecendo, gente. Né? Essa falta de limites, essa falta de perceber o perigo adiante, né? O perigo imediato, é uma coisa alarmante. Jovens, né? Da classe média alta, assim, sabe? Um profundo desprezo pela civilidade, pelo bom senso. O cara, ele tomba, capota o carro onde não passa ninguém. Olha só você aí. Imagina um lugar que tem movimento, né? Quantos acidentes poderiam ser evitados? Né? Mas isso está acontecendo bem diante dos nossos olhos. Né? Aí você pai, você mãe, você é responsável pelas crianças, você não quer educar, você quer deixar o livre, leve, solto. Aí que dá. Todo mundo sabe que vai dar isso. O que você precisa saber mais, que não dá certo esse tipo de educação desses moldes aí. Não vai dar certo. E por um lado a gente vê o jovem que perdeu o braço e ainda perdoou o camarada que fez isso e jogou seu braço fora. Então, gente, há esperança no mundo ainda. Eu vejo um jovem desse dando uma declaração dessa, eu vejo esperança nos jovens. Porque se eu não visse uma declaração dessa, eu ia perder a esperança. Mas ainda tem esperança, do verbo esperançar. Né? Então, nós temos que rever muita coisa. Certo? As crianças têm que ter acesso aos bens culturais dos clássicos universais. Né? A sociedade como um todo tem que se mobilizar, dar uma resposta. Muitos já estão fazendo esse trabalho. Aquele trabalho de formiguinha, né? Continue fazendo. Né? E porque a gente tem que ver o outro ser humano, como nós. Se eu belisco meu braço, se eu corto meu braço, eu sinto dor, outras pessoas sentirão também. Mas quando eu não consigo perceber que só eu sinto dor, o outro não sente, eu não estou vendo o outro como humano, apenas vendo como objeto descartável. Então, somente isso. E as amizades, os relacionamentos, está baseado praticamente nisso. Mas o Srimad Bhagavatam, já há 5.000 anos atrás, já alertava sobre isso. Então, vivemos numa sociedade em que os relacionamentos, a civilidade, estão fragilizados, para não dizer nulos. E cada vez mais vemos essa tendência aumentando. Né? Infelizmente isso está acontecendo. Um outro fenômeno é que você vê crianças que chegam na 8ª série, no ano agora, né? Cometendo erros de português assim que seu pai que tem 70 anos, que fez a 4ª série há 300 anos atrás, não comete. O que está acontecendo? O padrão da educação está caindo, está baixando, o padrão de acolhimento ao outro está baixando, mas ainda tem os heróis da resistência, né? As pessoas que resistem não aceitam essa coisa. Nós temos que ter cuidado, porque há uma propaganda muito forte para você desfrutar do mundo sem limite. E você não teve interiorizado no seu ser, quando criança, essas questões, você vai ter dificuldade, e quando estiver na fase adulta, de entender certas coisas. Sempre, percebam vocês, meus amigos e minhas amigas, sempre a gente vamos nos remeter à infância. A infância está sendo tratada como uma coisa menor, e é a parte mais importante do ser humano, a fase de desenvolvimento mais importante. Né? Eu fico abismado de ver essas coisas. Tantos profissionais estão formados aí na psicologia, psicanálise, né? Psiquiatria, pedagogia,
na área de humanas como um todo, medicina, né? E não conseguimos reverter esse quadro de formação desses profissionais, que tem muito mais do que no passado, em benefício para nós mesmos, né? As coisas estão muito iguais, todo mundo fala a mesma coisa no Brasil inteiro. Quando vem um caso desse é que o pessoal vai noticiar, mas esses casos aí é corriqueiro. Você que é ciclista, você que é motorista, você vê. E uma coisa que não podemos também deixar passar batido, tem muito ciclista, você que é ciclista, né? Às vezes você anda aí de um jeito, ó, sem capacete, sem sinalização, né? Não tem um retrovisor para você ver o que está acontecendo atrás de você, você anda como se tivesse só você na pista, aí também não. Então, nós temos que regulamentar essas coisas aí, porque o espaço urbano está ficando caótico, as vias públicas, né? As ruas, as avenidas, as vias expressas, está ficando caótico, né? Pessoas dirigindo alcoolizadas aí, que não respeitam, né? Não usam cinto de segurança. Você vê frequentemente as pessoas dirigindo e falando ao telefone celular. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo é aquela sensação de que se eu não tiver com o meu celular ali no carro, ligado, vai ficar faltando alguma coisa. Instala um Bluetooth nesse carro, puxa, aí você resolve esse problema, não precisa ficar atendendo o telefone na mão, né? Você no volante mesmo aperta o botãozinho e atende o telefone e fala, mas não sei, sabe? Você prefere tomar uma multa, que é mais caro que o Bluetooth. Eu não consigo entender essa lógica. Sinceramente, eu não consigo entender essa lógica. Se você teve condições de comprar um carro, ter um carro, você vai ter condições de instalar um Bluetooth nesse carro, pelo amor de Deus. Será que é tão difícil isso aí? Eu não consigo entender essa lógica aí, né? Prefere correr o risco de cometer um acidente e levar uma multa por causa do celular. É uma lógica assim absurda. E você, em nome de você ir para a balada, se você bebe, eu não tenho nada com isso, mas se você bebeu e atropelou uma pessoa, aí sim, aí já não é mais uma ação social, como diria Max Weber, né? Porque, né? Aí não é mais uma ação social, onde uma das partes teve benefício ou prejuízo, aparentemente. Aí é uma relação social, onde o seu alcoolismo, a sua embriaguez interferiu na minha vida. Aí já é uma relação social. Isso está acontecendo, né? Então, se você vai para a balada, você joga, né? Não deveria estar bebendo, né? Você bebe, fica muito louco, vai beijar muito louco, sabe? É uma coisa, você tem que estar são, curtir. O dia que você descobrir que a melhor coisa é curtir a vida são, você não vai acreditar, poxa vida, quanto tempo eu perdi. Se você vai para a balada e vai beber, vai de ônibus, certo? Pega um táxi na volta, sei lá, faz qualquer coisa, sabe? Se você foi de carro, pagou estacionamento e tal, você tem condições de... Fica mais barato para você pagar um táxi. Mas você não consegue ver essa lógica, né? Eu não sei o que está faltando entender. O nível de inteligência das pessoas está baixando, por incrível que pareça, né? Não consegue ver, ter um raciocínio lógico, né? Não consegue ver um fenômeno com começo, meio e fim e avaliar as circunstâncias. Olha, meu Deus do céu, o que está acontecendo? As tomadas de decisões geralmente são tomadas de uma maneira equivocada. Livra-se dessa coisa e vamos que vamos. Então, voltamos ao Dr. Freud. Há mais de 100 anos, né? Ele falava sobre o id, essas coisas aí. Imaginem, o ego, o superego e o id. Sendo que o ego é o mediador ali da id. Mas esse mediador, para mediar alguma coisa, tem que ter um superego bem estruturado. Esse superego vai ser estruturado
quando desde muito cedo você tem acesso aos bens culturais de moralidade, de ética, de cidadania, desde muito pequeno. Você tem que ter acesso e condições de ver essas coisas. Então, a primeira infância e a primeira educação vem do berço, do lado oriundo da criança. Como que está essa educação? Você, pai, está educando ou está deixando a televisão ou a internet educar seu filho? Na escola, essa primeira educação, se foi falha, né, a escola não vai poder fazer muita coisa. Eu estava conversando uma vez, faz uns anos já, hein? Já faz uns... Olha, tem uns 6 anos atrás, mais ou menos. A minha prima, que é professora também, adora. E ela dizia o seguinte, entre a escola pública e a particular. Na escola pública, você tem 4 horas e poucos de aula. Horas-aula. Você que é dos anos iniciais da educação infantil, certo? Mas vamos ficar nos anos iniciais, é o ensino primário. Antigamente era do 1º ao 4º e hoje é do 1º ao 5º ano. A criança entra na sala de aula na escola particular, se ela tem 4 horas e poucos de aula, ela vai ter uma perda aí com a harmonização da classe de uns 20%, 30%. Na educação pública, em algumas escolas, isso aí, você perde tempo para fazer a chamada. As crianças chegam para a escola, não conseguem manter o caderno arrumado, né? Não aprende no banheiro e lavar as mãos. Você tem que ensinar tudo isso. Então você vai perdendo tempo, você vai sendo minado com essas coisinhas que teria que ver de casa. E isso agora está acontecendo na escola particular. Por quê? Os pais acham que a escola tem que ensinar tudo, né? Aquela coisa do braço, joga o braço fora. Não é problema meu esse braço. Essa criança aí não é problema meu. É o Estado, a sociedade, a escola que tem que fazer essa parte. Eu tenho que só curtir a vida. Isso está acontecendo. Na sociedade grega, quando começou a surgir isso, Sócrates, Platão, Aristóteles já alertava esse hedonismo aí, esse sofismo, esse relativismo das coisas. Aí a sociedade grega foi se degradando e aí o que aconteceu, né? Em Roma a mesma coisa. Isso já aconteceu no passado, gente. Está se tornando a acontecer agora. Né? Então, nós temos que cuidar das nossas crianças. Cuidar das nossas crianças e cuidar das nossas crianças. Nós estamos sendo negligentes. Volto a tocar nesse ponto. Estamos sendo negligentes. A pessoa quer salvar a baleia, que está a 400 quilômetros de distância do Brasil. É muito bacana, muito nobre. Mas, né, você quer salvar uma coisa, sempre está longe, né? Nunca está perto. Você reparou nisso? E ninguém está falando em salvar o humano. Estamos perdendo a humanidade. Infelizmente, eu tenho que falar isso para vocês. Negligências. O outro é visto como descartável, né? E dispensável. Então, uma sociedade assim não vai ter muito futuro. Mas ainda tem você, meu amigo, minha amiga, que está em consciência do que isso está acontecendo e está fazendo o seu trabalho de formiguinha. Né? Continue com esse trabalho de formiguinha. Nós temos que continuar a expandir. Sugiro a você que venha para a internet. Discuta os assuntos que está na sua cidade, aí, no seu entorno. Certo? Mostra essas negligências. Os pais têm que dar educação primária. A primeira educação quem dá é a família. Os responsáveis não se omitam em fazer isso. Né?
Você tem acesso à internet na sua casa, se você está vendo esse vídeo, ou numa lan house, não tem desculpa, mesmo que você não tenha um computador, você consegue acessar a internet, gente. Não desperdicem isso, né? E aí, fico feliz com o Souza, né, o Davi Santos Souza, 21 anos. Fico feliz por ele, pela consciência, pela família. Uma pessoa, né, que não tem, aparentemente, muitas posses, mas teve educação de qualidade da mãe. Você veja a diferença de um comportamento para o outro. Então analise aí você, o comportamento de um. O cara é universitário, tem tudo na mão, tem um carro na mão, o pai deve pagar muita coisa para ele também, né? E não consegue tirar proveito disso. É um lixo de gente, praticamente. Um outro, com menos recursos, menos coisa aí, ó. Porque teve educação. A educação de você, pai, de você, mãe, vai fazer diferença para o seu filho. Se você é negligente nisso, você vai estar criando dentro de casa um inimigo. Você vai estar criando uma pessoa que está colocando uma corda no pescoço seu e vai te enforcar. Certo? Então vou parar por aqui. Agradeço demais a visita que vocês fazem a nós, ao empresário que doou essa prótese para o nosso amigo Davi dos Santos, né? Eu estou vendo aqui. O empresário Nelson Nolé, de Sorocaba, a 100 km de São Paulo, 98 km, né? Mais ou menos. Olha aí, solidariedade daquela pessoa que prestou socorro, né? E todo o envolvimento para salvar a pessoa e tentar salvar o braço, achar o braço no córrego ali, gente. Então, para você pensar na sua casa, não negligencie as crianças, não negligencie as crianças. Se você negligencia as crianças vão negligenciar a vida, não só delas, como a do outro. Então, para você refletir na sua casa aí, e os rumos da educação, da primeira educação de casa, está fragilizado. Temos que melhorar isso aí, ok? Muito obrigado à visita que vocês fazem esse espaço, agradeço mesmo de coração. Gostaria de estar falando um assunto melhor, um assunto mais agradável, mas infelizmente esses assuntos nós temos que discutir. Não podemos só ver a notícia e pronto, né? Temos que fazer a coisa e fazermos no dia a dia também uma melhor, ok? Muito obrigado e estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. E duvide tudo e depois duvide da dúvida. Até mais, tchau.